A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes vencedores. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 9 desta classe tão abençoada. Estamos estudando sobre as cartas paulinas. Hoje nós vamos estudar a segunda epístola que Paulo escreveu à igreja em Tessalônica. Ô, gente boa, o tema da aula de hoje é um tema muito especial. Cristo vem. Que você seja edificado em Jesus, tá? Você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais pessoas para Cristo. Aproveita também, por favor, gente boa, deixa aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. Nós estamos com uma ferramenta muito especial que é o Facilita EBD, que tem o objetivo de ajudar você, professor da Escola Bíblica Dominical, a adquirir recursos para te ajudar na tua ministração, como cursos que podem aprimorar a tua aula, tá? Nós estamos comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes. Você acha tudo isso aí aqui no link na descrição, tá? E a aula de hoje, gente boa, tem pra gente o texto bíblico, alguns pontos e os objetivos. Eu espero que você seja edificado. Então, vamos para a aula de hoje, para a glória do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos adolescentes vencedores. Hoje nós estamos estudando mais uma epístola paulina. Hoje nós chegamos na segunda carta que Paulo escreveu à igreja em Tessalônica. Nós já descrevemos para vocês aqui que essa carta faz parte de um grupo paulino, conhecido como Epístolas Doutrinárias, formado aí por 6 cartas. Que cartas são essas? Deixa eu recapitular para você pegar. Romanos, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Nós temos aí 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas, 6 epístolas. A carta à igreja de Tessalônica, essa segunda carta, é uma carta em que Paulo começa a esclarecer algumas dúvidas que foram geradas após a primeira carta que Paulo enviou para aqueles irmãos da cidade de Atenas. Tudo nos leva a crer que essa carta agora foi escrita possivelmente em trânsito, quando Paulo estava viajando para poder ajudar aqueles irmãos. Para a gente iniciar bem a nossa aula de hoje, vamos então para algumas bases bíblicas para você entender tudo aquilo que a gente vai explicar para você nessa aula de hoje. A nossa primeira base bíblica, que é o texto bíblico, está na segunda carta que Paulo escreveu à igreja em Tessalônica, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Vale a pena ler esse texto compassadamente com os teus alunos. A segunda é o nosso destaque da lição, que está em Apocalipse 22, versículo 12. Lê esse texto com os teus alunos. E é importante destacarmos esses princípios. O primeiro ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD: a segunda vinda de Jesus. Vamos observar o contexto dessa segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. Essa segunda carta, de acordo com Timóteo Carriquer, é um texto que foi escrito para poder trazer clareza sobre algumas confusões que os irmãos fizeram no entendimento da primeira carta que o apóstolo Paulo enviou para aquela igreja. Todavia, precisamos recordar que aquela igreja nasceu no berço da perseguição, ao ponto do apóstolo Paulo, o pastor daquela igreja, ser expulso da cidade e a igreja continuar. Foi expulso da cidade não por causa dos irmãos da igreja, mas por causa da perseguição externa contra o seu ministério. A igreja, então, precisa ser discipulada. Paulo envia uma primeira carta e essa primeira carta gera algumas dúvidas nesses irmãos. E agora ele está enviando a segunda. E as dúvidas que são geradas são em torno a respeito da vinda de Cristo. Como está escrito lá no capítulo 5 da primeira carta, versículo 1 a seguir. Então você percebe que algumas dúvidas foram geradas. Quando você lê aqui agora o capítulo 2 dessa carta, da segunda carta, que é o estudo de hoje, versículo 2 e 3, tinha gente que estava propagando na igreja que Paulo estava ensinando que Jesus já tinha voltado. Então isso gerou dúvidas. E Paulo agora está explicando com clareza sobre o retorno de Cristo. E por causa dessas questões, esses rumores, infelizmente, estavam enfraquecendo a igreja. O povo estava meio perdido na sua fé.
E Paulo, como um bom pastor, agora está trazendo essa mensagem, orientando os irmãos da igreja em Tessalônica. Observe a riqueza desse texto aqui. E quando você percebe nesse primeiro ponto sobre a vinda de Cristo, a segunda vinda, você descobre então que a Bíblia está repleta de textos bíblicos que falam sobre a vinda de Jesus, o retorno do Messias, para arrebatar a sua igreja. O Severino Pedro da Silva escreveu até um texto sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas, que é um texto relevante que pode te ajudar muito nessa compreensão. Quando nós lemos João capítulo 14, versículo 1 ao 3, Cristo disse à sua igreja, aos seus discípulos, que ele retornaria. Quando você olha para o texto bíblico, você percebe que Jesus prometeu que viria. Quando você olha para a Bíblia, em Atos 1:11, os anjos testemunharam que ele retornaria para buscar a sua igreja. E quando nós lemos Tito, capítulo 2, versículo 12 e 13, Paulo escrevendo para Tito, ele retorna a falar sobre essa promessa bendita, o retorno do Messias. Todavia, a gente precisa compreender algumas questões que são básicas na interpretação sobre a vinda de Jesus. Nós, pentecostais, compreendemos o retorno do Cristo, do Messias, da seguinte maneira. Nós entendemos que a igreja será arrebatada. Será arrebatada e esse arrebatamento é apelidado de rapto da igreja, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15. Então entendemos que esse arrebatamento será num abrir e fechar de olhos, será repentino para a igreja de Deus, para os salvos em Jesus. Isso nós apelidamos de rapto. E esse arrebatamento da igreja em si acontecerá na visão pentecostal antes da grande tribulação. Isso precisa ser explicado para os teus alunos. Por que antes da tribulação? Porque existem textos bíblicos que afirmam que a igreja não passará pela grande tribulação. E quando nós lemos a primeira carta da igreja de Tessalônica, capítulo 4, versículo 13 a 18, Paulo fala sobre essa promessa bendita para os santos, desse rapto da noiva. Isso quer dizer que somente os salvos em Jesus, somente aqueles que estão em Cristo, experimentarão desse rapto. Será repentino, será invisível, será importante para a sua igreja. Invisível para o mundo, visível para os santos. Isso quer dizer que você, gente boa, vai ver a glória de Deus, vai ser arrebatado, transformado em Jesus. Mas aquele que não é salvo, aquele que não está em Cristo, aquele que está distante do Senhor, não vai ver isso acontecer. E essa é exatamente a linha teológica escatológica que os pentecostais defendem. Existe também a diferença para a segunda vinda. A segunda vinda, de acordo com o texto bíblico, ela é visível. Observe, o rapto é invisível para o mundo. A segunda vinda é visível para o mundo, onde Cristo aparece em glória, onde todo olho verá, e junto do Cristo já aparece a sua igreja. O que estou falando aqui é a diferença entre o rapto da igreja, essa igreja que é arrebatada e tomada desse mundo, isso é invisível para o mundo, visível para a igreja, invisível para o mundo, somos arrebatados para Deus. E a segunda vinda, na nossa linha de pensamento escatológica, ela é visível, ou seja, Cristo aparece nos ares com a sua igreja em glória para todo olho ver e confessar que somente Jesus é o Senhor. Como está escrito em Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Essa segunda vinda acontece no final da grande tribulação. É por isso que defendemos que a igreja não passará pela tribulação. O Malaquias também fala sobre isso. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 2. Então, observa essas questões aqui. Existem outras correntes teológicas que defendem a linha de pensamento diferente da nossa, e nós respeitamos. Porém, a nossa é essa. Existe um texto muito interessante do Erickson. Ele faz questão de dizer a respeito das teorias em volta do milênio. Existe, por exemplo, igrejas e denominações que defendem que Cristo virá no meio da grande tribulação. Eles são conhecidos como amilenistas. Eles acreditam que a igreja já está vivendo o período da tribulação e que no meio desse período, Cristo então vem, arrebata a sua igreja, para que todo olho possa ver. E essa igreja então já está vivendo o
período do milênio e, ao mesmo tempo, o período da tribulação. E na linha de interpretação desses movimentos, dessas igrejas, o milênio já está acontecendo. Para eles, o milênio já se iniciou no Calvário. Está acontecendo hoje. E no meio da grande tribulação, a igreja então será arrebatada de forma que todo olho possa ver. Algumas igrejas seguem essa linha de pensamento. Nós não. Porque nós acreditamos que a igreja não passará pela tribulação. E para nós, que somos pentecostais, o milênio só se inicia depois da grande tribulação. Outras denominações são conhecidas como pós-milenistas. Eles afirmam e defendem que a igreja já está vivendo o milênio, que Cristo retorna agora, depois, no final desse milênio, para arrebatar a sua igreja. Afirmando e dizendo que a igreja já passou pelo período da tribulação, no período das trevas, nessa história, e ao ponto de dizer, então, que a igreja agora está pronta para ser arrebatada pós esse milênio. Nós também não defendemos essa teoria. A nossa teoria é conhecida como pré-milenista. Observa, pré-milênio, antes do milênio. Também apelidada e conhecida como pré-tribulacionista. Observa, antes da tribulação. Então, você, pentecostal gente boa, acredita que Jesus vem antes da tribulação e arrebata a igreja de forma invisível. Só os santos vão ver, só os santos vão sentir, só os santos vão participar. Só os salvos em Jesus. E após a tribulação, no final dela, Cristo então aparece em glória, essa é a segunda vinda, com a sua igreja já ataviada, pronta nos céus, para que todo olho possa ver. E depois desse período da tribulação, se inicia então o período do milênio, do governo de Deus, de Jesus, aqui na terra. Essa é a nossa teoria, por isso que precisamos destacar ela detalhadamente com você. Eu espero estar contribuindo contigo a respeito dessas explicações. Vamos avançar agora para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O encontro com o Senhor. Esse é o segundo ponto. Quando a gente para entender sobre arrebatamento, lendo a primeira carta da igreja de Corinto, capítulo 15, versículo 52, entendemos que o rapto será em um abrir e fechar de olhos. Será rápido e repentino. É por isso que em Mateus capítulo 24, versículo 42, Jesus orienta os discípulos a permanecerem vigilantes, porque isso pode acontecer a qualquer momento. Paulo explicando para os irmãos da igreja de Tessalônica na primeira carta, muita gente não entendeu. E o que estava acontecendo? As pessoas então deixaram de trabalhar, deixaram de buscar os seus objetivos, deixaram de se dedicar às coisas de Deus, deixaram de se dedicar também às tarefas domésticas, porque estavam agora aguardando a vinda de Jesus. Cuidado com essas falsas interpretações. Na segunda carta da igreja de Tessalônica, capítulo 1, versículo 3 ao 12, Paulo então entra nessa carta traçando o encorajamento a servir a Deus de todo o coração, no meio da perseguição, no meio da luta que a igreja enfrenta. Paulo então incentiva a igreja a permanecer firme no Senhor, porque o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Você olha então para o capítulo 1, versículo 3 e 4, ele elogia aqueles irmãos, elogia a fé daqueles irmãos em Jesus. Você observa então, capítulo 1, versículo 11 e 12, ele então fala sobre o encorajamento daqueles irmãos. Ele então encoraja aqueles irmãos a permanecerem firmes com Deus. Olha o que Paulo está fazendo na segunda carta. E quando nós olhamos para o capítulo 2 da segunda epístola que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, versículo 1 e 2, ele começa a dar orientações acerca do dia do Senhor, ou seja, do arrebatamento da igreja, dessa vinda repentina do Senhor Jesus. Ele descreve no capítulo 2, versículo 3 ao 12, que essa vinda será precedida por sinais. Sinais acontecerão e ele detalha esses sinais para a igreja de Deus e para aqueles irmãos da igreja de Tessalônica. E nós acreditamos, na nossa linha de pensamento pentecostal, que Cristo então retornará para arrebatar a sua igreja. Existem também sinais que destacam-se a respeito desse dia glorioso, antes do arrebatamento. Por isso precisamos estar salvos em Jesus. Sinais como o esfriamento espiritual, sinais como a depravação sendo compartilhada em nossos dias, sinais como a economia sendo bombardeada e enfraquecida. Jesus está voltando. Jesus está voltando para arrebatar os salvos. Sinais como a falta do próprio amor
As pessoas estão se perdendo e Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja. Como é importante destacarmos isso. Nós defendemos também que só vai participar desse dia glorioso aqueles que estão salvos em Jesus, firmes no Senhor, encorajados em Cristo. A própria Bíblia diz que nós seremos arrebatados pelo Senhor nos ares. Severino Pedro da Silva chega a dizer que nesse momento desse arrebatamento seremos transformados. A Bíblia dá respaldo para isso. Você vai receber um corpo glorioso e vai estar com Jesus, um corpo santo, para adorar a Deus em suas vestes celestiais em Cristo. A Bíblia também diz que nós vamos receber do Senhor um novo nome. Se prepara, porque você tem um novo nome diante da presença do Senhor. Paulo está esclarecendo isso para os irmãos aqui. E como nós precisamos também esclarecer em sala de aula. Para fechar a aula de hoje, o nosso terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O império da maldade. Nesse terceiro ponto, entendemos que a igreja não passará pelo período da tribulação. O próprio Paulo registra isso na primeira carta à igreja de Tessalônica, capítulo 1, versículo 10. Como nós precisamos ler esse texto? Em Apocalipse, do capítulo 6 ao 18, diz que esse período da grande tribulação será um período como nunca vivemos antes. O período em que as taças e os cálices da ira de Deus serão derramados sobre a terra. Então, se já vivemos situações ruins, a tribulação será um período ainda maior, terrível, que virá sobre a terra. Porém, a igreja, em Cristo, não passará por esse período. E na própria carta aqui de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, Paulo diz que se levantará então o filho do pecado. Quem é esse? O anticristo, que governará esse mundo no período da tribulação. Daniel 9, 26 e 27, ele diz que esse cidadão, o anticristo, fará uma falsa aliança com Israel, enganando os israelitas. Porém, a igreja não estará mais aqui, estará na glória. Apocalipse 13, 1, João teve a visão sobre ele, apelidando ele da besta que surge do mar. Ao ponto de Paulo descrever, na primeira carta à igreja de Tessalônica, capítulo 2, versículo 9 e 10, que esse homem será capaz, então, de reunir os governos da terra sobre um só domínio. Ele será um líder mundial. Apocalipse 13 diz que ele terá como aliado o próprio diabo e o falso profeta. Como precisamos fugir do dia da ira de Deus, desse dia terrível da tribulação. Como fugiremos? Estando firmados em Jesus, aliados em Deus e chamados para o arrebatamento da igreja. Quando Paulo explica isso, ele fala sobre a firmeza de estar em Jesus. Ele diz na segunda carta, capítulo 3, versículo 6, que nós estamos aguardando a vinda do Senhor, mas estamos ligados no céu em oração e não podemos ficar ociosos. Devemos trabalhar nas nossas atividades diárias, porém aguardando o Cristo. Ele fala sobre despertar aqueles que ficaram ociosos, que não entenderam exatamente a sua explicação. E ainda chega a dizer que se eles não trabalharem, eles não vão comer. Nós precisamos estar envolvidos nesse mundo, mas ao mesmo tempo aguardando a vinda do Cristo, esse arrebatamento da igreja. E para fechar, a gente entende muito bem que esse dia glorioso está preparado para a igreja do Senhor. Como nós precisamos crescer em Jesus. Eu espero que essa palavra possa ter edificado você na ministração de hoje, com essa clareza dessa ministração, como estamos fazendo aqui em todas as aulas. Temos algumas dicas de leituras para vocês. O primeiro é o texto do Erickson, Escatologia Polêmica do Milênio. Esse material é abençoado, muito bom, que te traz então uma visão sobre as visões interpretativas das outras denominações a respeito do milênio, sobre essa questão de pré-milenista, amilenista e pós-milenista que expliquei para você. Também temos o texto aqui do Severino Pedro da Silva, Escatologia, a Doutrina das Últimas Coisas. Esse material é espetacular para quem gosta de estudar essa disciplina, tá? Eu espero ter ajudado você. Te aguardo por aqui na nossa próxima aula, gente boa, que será a lição de número 10, onde nós vamos estudar sobre o seguinte assunto. Não despreze a sua adolescência. Vamos analisar a primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo. Te aguardo por aqui, um beijo no teu coração e até a próxima aula. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.